Hoje nós receberemos a nossa queridíssima Adriana Albuquerque, que é lá da casa, uma das companheiras que trabalha lá no Cefac, e que vai discutir algumas reflexões que ela fez sobre o processamento do cérebro e a mediunidade, assunto imperdível. Trouxe um trechinho aqui do livro No Invisível, só para a gente poder ambientar, a gente faz a prece e entrega para a nossa queridíssima Adriana. Bom, Leon Denis vai dizer o seguinte: ora, é o que precisamente se produz em nossas relações com os espíritos dos homens falecidos, em todos os casos em que é possível a um médio servir de intermediário entre as duas humanidades, visível e invisível. Nos fenômenos espíritas, dois mundos cujas organizações e leis conhecidas são diferentes entram em contato e assomando a essa linha divisória, a essa fronteira que os separa, mas que desaparece. O pensador ansioso ver desdobrarem-se perspectivas infinitas, vê bosquejarem-se os elementos de uma ciência do universo muito vasta e mais completa que a do passado, conquanto seja o seu prolongamento lógico, e a essa ciência não vem destruir a noção das leis atualmente conhecidas, mas ampliá-la em vastas proporções, pois que traça ao espírito humano a rota segura que o conduzirá à aquisição dos conhecimentos e dos poderes necessários a firmar em sólidas bases sua tarefa presente e seu destino futuro. Bom, esse texto é maravilhoso do livro No Invisível, que Leon Denis sempre muito seguro e muito poético desenvolve. Eu só trouxe esse pedacinho desse parágrafo para a gente poder degustar. Vale a pena ler o parágrafo inteirinho. Muito bem. Gostaria de saber se tem alguém que poderia fazer a prece para a gente. Posso fazer, Lúcio. Ai, a Tânia, sabia, Tânia, você sempre me salvando, maravilhosa. Faz para a gente então, por favor. Pelo menos eu me sinto pertinho de vocês. Deus Pai, Mestre querido, mais uma vez aqui estamos, reunidos em Teu nome, buscando o nosso crescimento, o nosso melhoramento, a nossa evolução. Entender um pouco mais desse universo, desse planeta que nos acolhe, das coisas que acontecem à nossa volta. Que a Tua luz, Senhor, que a Tua misericórdia esteja conosco, banhando a todos nós. Que o que vamos aprender aqui possa nos ajudar na sequência de nossas vidas. E que possamos, Pai, com a Tua graça, estar realmente presentes, aprendendo, melhorando e crescendo na Tua direção. Fica conosco, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Tânia. Bom, meus amigos, então, nesse momento, a gente com um profundo sentimento de gratidão, a gente convida a nossa amiga Adriana, que vai trazer para todos nós as suas reflexões sobre o tema proposto, né? E que, além de toda a sua pesquisa, os bons amigos espirituais possam ainda envolvê-la e que ela possa com certeza trazer para cada um de nós o conhecimento que vai tocar os nossos corações, que vai aprofundar mais as nossas ideias e principalmente que vai trazer mais curiosidade para que a gente possa ir atrás de novas respostas. Adriana, boa noite. Boa noite, Lúcia. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar dividindo um pouco do que eu venho estudando. É tema complexo, mas eu acho que a complexidade pode, de alguma forma, se tornar mais acessível a todos nós, para que a gente possa entender melhor, né, sobretudo os livros de André Luiz, né, que para mim são muito difíceis, né? Marcos Júver, outro dia falou também que para ele é difícil, porque são muitos termos científicos, de fato, né, mas pouquinho a gente vai conseguindo, né, esclarecer e entender. Então, o meu objetivo hoje
não é entrar em um nível de complexidade muito grande, pelo contrário, é trazer para vocês qual a relação que eu tenho estudado e visto, né, do cérebro, né, dos processamentos, mecanismos do cérebro, mediunidade, né, dentro dos estudos que estão sendo realizados pela neurociências, né? Então, vamos lá. Posso dividir minha tela aqui? Pode sim. Outro dia, Marco Gilbert também falou na palestra lá que cada vez que ele faz uma palestra, mesmo que seja sobre Eurípides Barçanufo, ele fica nervoso, né? E eu estou aqui com frio na barriga. Aí depois eu fiquei pensando assim, eu vou falar de sensação e percepção. Frio na barriga, que expressão é essa? É o frio, frio mesmo. A gente fala frio na barriga? Não é frio, né? É nervoso mesmo, né? Então, vamos lá. Não sei por quanto tempo eu vou falar, né? Mas, se eu passar do tempo, me chamem a atenção aí, para que a gente possa... vamos lá. Eu vou tentar fazer algumas considerações nesse estudo sobre sensação e percepção, né? Os sentidos. E todos nós, na escola, na vida, aprendemos um pouquinho sobre os sentidos, né? Visão, audição, olfato, o paladar, e o tato já não é mais visto como um sentido, mas dentro de um grupo, né, de sensações sonestésicas e percepções, que, na verdade, são termos complicados, mas a sonestesia é frio, é dor, é calor que você sente, né, e a propriocepção agora, por exemplo, a gente está com a perna cruzada e, independente de eu olhar para o meu pé, eu sei que ele está no chão, independente de eu olhar para o lado, eu sei que aqui tem uma porta, que tem uma parede, né? É a questão espacial, tá? Vou falar um pouco de estímulo e de receptores, porque tudo que acontece no cérebro depende de estímulos e dos receptores, tá? Então, vou falar um pouquinho de maneira geral, o conceito do que a gente está entendendo como esse processo da mediunidade, entender que pensamento e ação, na verdade, é igual saúde ou doença mental, porque a gente é livre na ação e é preso às consequências. Tá? E aí, acho que a maioria aí sabe, colegas, né, que eu sou professora de português, né? Então, estou enveredando por outra área aí mais científica, mas sou professora de português e gosto de fazer relação tudo que eu estudo com essa minha área de português. Então, a gente vai começar falando sobre a linguagem para tentar depois amarrar um pouquinho e vocês entenderem por que eu estou começando pela linguagem, tá? Todas as vezes que a gente fala, todas as vezes que a gente escolhe as palavras, nós passamos, né, por um processo e ele caminha juntinho, não é nada separado, mas são 3 processos. É o que a gente chama, né, na linguística de ato locucionário, porque somos locutores, estamos escolhendo o que nós vamos falar. Então, quando eu estou aqui falando para vocês, eu me preparei, eu escolhi as palavras. Ok, então, um processo é de escolha de palavras. O outro processo que a gente chama de ilocucionário, que é a intenção. Quando eu escolho o que falar, eu tenho uma intenção. Então, eu posso, por exemplo, ter uma intenção de pedir alguma coisa, eu tenho a intenção de emocionar alguém, eu posso ter a intenção de deixar o outro com raiva, eu escolho a palavra, eu tenho a intenção. E o terceiro é o ato interlocucionário. Esse ato é o ato do efeito que a minha fala tem no outro. Então, comecem a pensar nisso, né, dentro do que a gente entende por pensamento. Eu pedi agora a vocês 3, a vocês todos, que fechem os olhos. Fechem os olhos um segundinho, todos vocês. E pensem, imaginem uma rosa. Imaginem uma rosa. Podem abrir os olhos. Imaginaram, não é? Foi fácil. Alguém imaginou uma rosa preta? Não, né? Porque não tem na nossa memória. Mas eu tenho certeza que teve gente que imaginou uma rosa rosa, teve gente que imaginou uma rosa vermelha, teve gente que imaginou uma rosa branca, por exemplo. O estímulo foi o mesmo. O efeito foi diferenciado. Tá?
todo estímulo, ele é transformado num sinal elétrico, numa onda elétrica. E essa onda elétrica, ela vai se manifestar de alguma forma em alguma parte do teu cérebro. Então, é o que eu falei. Aciona lá a tua memória e você consegue visualizar o que eu estou falando. Então, vamos lá. A fala, a intenção da minha fala e tem o efeito, correto? Então, olha isso aqui. Lembre-se, soldados, atirem antes e perguntem depois. Tiro. Capitão, eu tenho uma pergunta. Como faz? Ele fez exatamente o que o capitão mandou. Não era esse o efeito que o capitão intencionou quando escolheu dar esta ordem aos soldados. Mas o soldado entendeu dessa forma. Então, a gente faz a pergunta, né? O efeito do ato de fala é a gente entender o ato de fala como um estímulo, que a gente quer, a gente tem uma intenção e a gente busca uma resposta, um efeito. É sempre o mesmo? O efeito do ato de fala. E eu estou entendendo aqui como um estímulo. É sempre o mesmo? E aí eu começo logo com uma resposta do André Luiz, do Mecanismo da Mediunidade. Ele diz assim, deixa eu só tirar. Podemos, assim, apreciar a riqueza dos reflexos condicionados, pelos quais se expande a vida mental do espírito humano, em que a razão, a luz do discernimento, lhe faculta o privilégio da escolha. Isso é fundamental, porque os estímulos serão sempre os mesmos, mas nós, com o discernimento, saberemos coletar, interpretar e agir da forma como nós escolhemos. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de sensação e percepção, o que é a sensação? A sensação é a detecção desses estímulos que são externos, né? A gente vai sentir, vai transmitir a informação para o cérebro. E a percepção é quando chega no cérebro. Aí vai ser processado, organizado e interpretado. Tá? Pergunta. Estímulo e recepção desses sentidos no cérebro. Como é que ocorrem esses processos? Ou seja, todo mundo, quando vai estudar a mediunidade, né, e a gente escuta isso, né, escutou isso em várias palestras, mediunidade é orgânica. Assim como a visão, a audição, o olfato, a mediunidade, todos nós temos. Não tem como eu fugir, eu não tenho mediunidade. Não, só se você tem algum problema no cérebro. É como se eu falasse assim, eu não tenho visão, eu não tenho audição. Não, eu tenho. Eu posso ter algum problema na visão, algum problema na audição, né? Mas eu tenho visão, audição e eu tenho mediunidade. Bom, vou dar 2 exemplos, só para vocês entenderem um pouquinho quando a gente chega na mediunidade, né, como esse atributo natural, essa questão orgânica, né, que a gente tem. Com relação à visão, por exemplo, observe, aqui tem uma pessoa, né, ela está verificando que ela olhou para alguma coisa e isso entrou no olho. Qual foi o estímulo da visão? Qual é o estímulo, né, da visão? É a luz. É a luz. A luz é o estímulo. Então, iluminou, eu vi a imagem, ela entrou da esclera, que é essa parte branca do olho, vai passar pelo cristalino, vai passar pela íris, da córnea, aí ela vai chegar aqui, no finalzinho, na retina. Aqui na retina encontram-se os receptores, os fotorreceptores, que a gente conhece como cone e bastonete. Os cones para as cores, né, e para a luz, os bastonetes para a falta de luz, para o escuro, né? Eles são acionados quando a gente está na escuridão, quando tem pouca luz. Então, esse é o primeiro processo. A luz chega, entra nos nossos olhos, passa por todo esse processo, chega aqui na retina, os receptores falam assim, opa, encontrei alguma coisa, encontrei uma imagem, tem luz para mim.
E o que os receptores fazem? Eles enviam a informação, vai passar aqui pelo nervo óptico, vai chegar ao cérebro. Aqui dentro do cérebro é outra história, tá? Então, o primeiro passo, volto a falar para vocês, a luz entrou, passou aqui pelos processos, né, pelas partes dos olhos, chegou aqui no final, na retina, os receptores receberam essa informação e jogaram para o cérebro. Ok. Aqui só a título de curiosidade, observem aqui, a gente enxerga uma maçã, daqui o olho está da maçã. Quando a imagem da maçã entra, esse processo aqui que eu mostrei, ela chega invertida lá no final da retina, numa área chamada de fóvea, tem uma área ainda menor chamada de fovela. Ela chega lá invertida. Quando ela chega no cérebro, é que o cérebro interpreta e organiza a imagem para você ver corretamente. Isso está acontecendo agora com todos nós. Tudo. Nós estamos olhando, a imagem entra invertida. Bom, isso é visão. Audição. Deixa eu tirar daqui. Audição. Observem aqui. A nossa orelha, né? Qual é o estímulo da audição? Som. Som. Detectou um som. Né? Você tem que pensar no som de uma ambulância. Olha como é interessante. Quando eu ouço o som da ambulância, ele vai passar todo esse processo aqui dentro, eu já vou interpretar que é ambulância, que vai estar socorrendo alguém ou que vai socorrer alguém. Interpretação. O cérebro faz isso de uma maneira espetacular. Mas observem aqui, então, como é que é o processo. Entra o som por aqui, vai pelo canal auditivo, passa aqui pela membrana timpânica, pelo nosso tímpano, que é uma películazinha muito fininha. Então, cuidado para não ficar cutucando o ouvido com lápis, com caneta, com cotonete, porque furou essa membrana aqui, né, vai ter problema de audição, porque ela é muito fininha. Quando o som passa pela membrana, o som chega nesses dois ossinhos assim, aqui, ó, que são o martelo e a bigorna, eles começam a bater e avisam o estribo, que é outro ossinho, olha, detectamos um som. Aí, o que o estribo faz? Ele joga o som aqui, ó, a escala timpânica, da cóclea. Ontem eu até comentei com o Lúcio, lá no Cefac, que a propaganda da Boticário agora, de um pai com uma menina, né, uma propaganda bonita, e aí ele fala sobre o transplante coclear. Não sei se vocês já viram. Estou falando do transplante da cóclea. A cóclea tem esse nome, cóclea que é de caracol mesmo, do latim. Então, veja aqui um caracolzinho, ela tem a forma de um caracol. Dentro desse caracolzinho, dessa cóclea, a gente tem os receptores, assim como a gente tem na visão, os cones e os bastonetes para receber a luz, a gente tem aqui na cóclea as células ciliadas. Tem esse nome ciliada porque parecem cílios mesmo, elas ficam assim, ó, dentro de um líquido, um lado para o outro, para receber este som. Uma informação importante, que outro dia eu falei para minha irmã, e minha irmã mandou calar a boca, porque eu vivo falando tanta coisa para ela, que ela falou assim, eu não vou fazer mais nada. Não é questão de não fazer mais nada, é ter cuidado com o nosso corpo. As células ciliadas são as únicas células do nosso corpo que não se regeneram. Ou seja, se você não cuida do seu ouvido, som alto demais, barulho muito forte, infecções, mexeu aqui no tímpano com cotonete, perfurou, você está danificando células que não se regeneram, então você vai ficar surdo muito rapidamente. Então, cuidem do ouvido, tá bom? Então, revisando, na visão, passou por todo aquele processo, chegou lá na retina, os receptores. Audição, passou por esse processo todo do ouvido externo, aqui, do ouvido médio, do ouvido interno, foi recebido aqui, ó, pelos receptores também, que são as células ciliares. Ok. Vejam, tanto na visão quanto aqui na audição, eu ainda não falei de cérebro, eu só falei da entrada da luz,
chegou aqui e jogou para o cérebro, mas não falei nada sobre o cérebro. Ok. A audição, a mesma coisa. Falei que entrou aqui, ó, pelo canal auditivo, chegou aqui, foi para a cóclea, é daqui, as células, a partir daqui que as células ciliares vão jogar lá para o cérebro. Bom, e aí a gente vai falar de cérebro. Quando a gente vai falar de cérebro, a gente está falando do sistema nervoso central. Existe o sistema nervoso periférico. A gente não vai falar sobre isso, porque a gente está falando do cérebro. E quando a gente está falando do cérebro, então, a gente está falando, olha aqui, ó, encéfalo e medula espinhal é que fazem parte desse sistema nervoso central. Então, quando a gente fala de cérebro, na verdade, a gente está falando de algo que está dentro do encéfalo. No encéfalo, nós temos o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Ou seja, vamos devagar. Sistema nervoso central, ok? Sistema nervoso central. Aqui dentro, essa parte aqui de cima, uma parte interna, que a gente vai ver agora numa imagem, é o encéfalo. No encéfalo, nós temos cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Dentro do cérebro, nós temos o telencéfalo e o diencéfalo. Parece complicado, gente, mas é importante a gente entender. Olha só, todo mundo já viu uma imagem de um cérebro, tá aqui. Eu estou trabalhando hoje querendo falar um pouquinho sobre o cérebro. Volto a dizer, o cérebro faz parte aqui, ó, do encéfalo. Dentro do cérebro, eu tenho essa parte aqui, ó, avermelhada, que vocês estão vendo, com essas dobrinhas. Aqui é o telencéfalo. Essa parte superior todinha aqui. Toda superior, a gente tem aqui esse coquinho duro, é para proteger o telencéfalo, ok? E olha aqui dentro, na parte verde, nós temos o diencéfalo, importantíssimo. A parte mais interna do cérebro. A glândula pineal está aqui dentro, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Aqui no telencéfalo, a gente tem várias regiões. Olha lá. São os lobos. Então, se eu recebo um estímulo relacionado a raciocínio, a comportamento, a movimento, chegou o estímulo, vai para que parte do meu cérebro? O lobo frontal, essa parte aqui da frente. Tá? Essa coisa de a gente estar sentado e ter noção de espaço, saber que está com a perna cruzada, saber que estou com a mão em cima da mesa. Ó, coloquei a mão em cima da mesa, é automático, o meu cérebro registra aqui nessa parte aqui, chamada de lobo parietal. É aqui. Olhei para alguma coisa, recebi o estímulo, a luz entrou, veio a imagem, foi lá na retina. Da retina, vai para uma parte do meu cérebro, a parte aqui de trás, ó, occipital. Estou querendo dizer, não precisam guardar esses nomes todos de maneira alguma. O que eu estou querendo só mostrar para vocês é que todas as vezes que a gente recebe um estímulo, a gente recebe o tempo todo. De visão, de audição, e estão trabalhando todos ao mesmo tempo. Eu estou falando, eu estou olhando, eu estou tocando, eu estou sentindo, eu estou com frio na barriga, o cérebro está lá, ó, trabalhando. Para cada estímulo desse, está indo para uma parte do cérebro. Até aqui tudo bem? Tranquilo, né? Bom. Essa outra imagem aqui, olha que interessante. Quando eu falei para vocês, repetir, e vamos pensar aí na visão, e aqui eu tenho um olho, né? Quando eu olho para alguma coisa, a luz entra, vai se transformar numa onda elétrica, um sinal elétrico. Vai passar por todo aquele processo que eu falei, chega na retina, receptores recebem e jogam para o cérebro. Jogam para onde? Para o tálamo. Aqui. O tálamo recebe essa informação
faz o quê? Olha as setinhas aqui, ó. Joga para os lobos, ou parietal, occipital, temporal, que é da audição. Olha a função do tálamo como é importantíssimo. Nessa imagem, aqui ó, no finzinho, a danadinha da glândula pineal, a menor glândula que a gente tem no corpo. Ela está aqui dentro. Né? A gente vai falar um pouquinho dela depois. Mas eu quero falar para vocês da importância do tálamo, porque tudo passa por ele. Vejam só, o tálamo, ele não interpreta, tá? Ele não interpreta. O que o tálamo faz é o seguinte, recebi a informação, chegou ao tálamo, o tálamo, a função dele é de onde está vindo essa informação? É do nervo óptico? Então, eu vou jogar para o lobo occipital. Ah, é um som? Então, eu vou jogar para o lobo temporal. Ele só faz isso, faz a distribuição. Ele não interpreta, tá bom? A gente tem aqui, ó, o tálamo, lado direito e lado esquerdo do cérebro, e a pineal fica bem no meio. Bem no meio. É como se você dividisse o cérebro aqui, bem no meio, e aqui, bem no meio. Lá dentro, na parte interna, no centro mesmo, seu encéfalo, você vai ter a pineal. Ela está aqui, ó, a bolinha, tá no finalzinho. Porque aqui a gente tem regiões, André Luiz fala muito bem, são os núcleos talâmicos, né? Então, tem o tálamo, o hipotálamo, o subtálamo, e a pineal fica numa partezinha que é chamada de epitálamo, tá? É uma parte bem pequenininha. E aí a gente se pergunta, nisso tudo, o que tem a ver com a mediunidade? Só voltando aqui nessa imagem, uma observação, ontem eu também comentei rapidamente lá no Cefac, observe que essa imagem aqui está falando de ausência de luz. E aí ela está mostrando a pineal aqui. É importante dizer que a glândula pineal ela é ativada e ela libera, né, a melatonina, que é um hormônio, quando tem pouca luz. Quando a gente vai dormir, que apaga a luz, aí ela começa a produzir esses hormônios. Então, quando a gente lá no Euripe de Bassanufo, no Cefac, na hora do passe, sobretudo, né, lá no Euripe de Bassanufo, diminuem as luzes. Não é misticismo. Não é simplesmente para se concentrar. Não. Ao diminuir a quantidade de luz da sala, você está dando a oportunidade da pineal trabalhar mais na liberação desses hormônios, porque ela precisa de pouca luz para produzir mais hormônio. Tá bom? Então, não tem nada de misticismo. É tudo orgânico. Vamos lá. Então, quando a gente está falando do que é a mediunidade, é óbvio, é atributo natural. Sabemos disso. É de natureza orgânica. Ok. Mediunidade é sensação e é percepção. Por quê? A detecção do estímulo externo e a transmissão dessa informação para o cérebro. Volto a dizer, bem didaticamente, mediunidade eu tenho que entender que é como a visão, a audição, o paladar, o olfato. Eu tenho que entender que se é um sentido, tem um estímulo e tem receptores. Ok? Tem estímulo e tem receptores. A mediunidade faz parte, então, do sistema sensorial. Todo estímulo é transformado em sinal elétrico em ondas elétricas, já falei isso. A pergunta é, qual é o estímulo? E a segunda pergunta é, quais são os receptores? A luz é o estímulo da visão. O som é o estímulo da audição. Os cones e os bastonetes são os receptores da visão. As células ciliadas são os receptores da audição. A neurociência pergunta, os pesquisadores estão
tentando responder a essas perguntas. Quais são os estímulos da mediunidade? E quais são os receptores? E mais ainda, aqui, quando a gente tem na ciência a divisão bonitinha dos lobos, olha que aqui nem tem um outro lobo que as pessoas geralmente não falam, que depois a gente pode fazer um estudo só sobre ele, que é o lobo insular. Eu não sei se vocês lembram daquele estudo que eu fiz sobre a psicopatia, que eu falei do núcleo accumbens, da amígdala, das emoções, né? O lobo insular ali dentro, né? Bem escondidinho aí, eles nem colocam assim, muitas vezes nas imagens. Mas a gente fica se perguntando, então, se na mediunidade eu tenho que ter um estímulo, porque é um atributo natural, eu tenho que ter receptores, ok. E quando o tálamo receber esse estímulo, vai mandar para onde? Entenderam? Eu falei, ó, a luz chegou lá, não. Chegou no tálamo, o tálamo, a luz, imagem, o óptico, vou jogar para o occipital. Chegou o som, vou jogar para o temporal. Quando chega o estímulo da mediunidade, o cérebro faz o quê? O tálamo manda para onde? Quais são esses estímulos? Quais são esses receptores? Essa é a busca. Né? Então, qual é o estímulo da mediunidade? Onde estão os receptores e para onde eles enviam as informações? Os receptores da mediunidade estão na glândula pineal. Eles enviam um sinal para o tálamo. Ok. Por sua vez, vai enviar para onde? Então, eu preciso saber agora qual é o estímulo. Eu sei que os receptores da mediunidade estão na glândula pineal. Está escrito aqui. Agora, quais são os estímulos? E para onde vai? Aí a gente vai para André Luiz. Eu vou fazer assim porque é em cima da minha coisa ali. Dá para ver bem assim? Espera aí. Deixa eu descer um pouquinho aqui para eu poder ver lá em cima. Olha só que interessante que André Luiz nos fala. Os reflexos de sentimentos menos dignos alimentamos, voltam-se sobre nós mesmos depois de convertidos em ondas mentais. Opa, então, sentimento é estímulo, porque você vai ser transformado em onda mental. Então, eu posso entender que sentimento é um tipo de estímulo para a minha glândula pineal. Quando convertido em ondas mentais, tumultua o serviço das células nervosas, neurônios, temos mais de 100 bilhões de neurônios. São instalados, né? Ligados na pele, nas vísceras, na medula, no tronco cerebral. Desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes, esses sentimentos que a gente costuma ter por aquela pessoa que magoou a gente, aquele que falou e eu não gostei, aquele que não me agradeceu como deveria, ficar me agradecendo, eu fiz tanto por ele. Me agradece, olha quanta coisa, eu listo as coisas, o número de coisas que eu fiz para o Lúcio não me agradece, o que é isso? Essas ondas mentais, de reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, os lobos, acabei de falar, tá? Produzem, gente, alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta. Olha a gravidade disso. Para as quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas
espiritualmente sadias. Podemos, mas não somos. Aí vem, isso está em Pensamento e Vida de Emmanuel, né? Mas aqui tem No Mundo Maior de André Luiz mesmo. A mente é a orientadora desse universo microscópico em que milhões de corpúsculos, os neurônios que eu acabei de falar, e energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulo. Opa! Vontade é estímulo. A mediunidade. Volto a dizer, a gente está buscando quais são os estímulos. Da visão é a luz e da audição é o som, quais são os estímulos da mediunidade? Sentimentos, pensamentos, vontade. As correntes da vontade, já estou terminando, tá, Lúcia? Determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Da esfera subjetiva, absorve a inspiração mais ou menos intensa das inteligências desencarnadas ou encarnadas, que lhe são afins. Cuidado com a sua sintonia. E os resultados das criações mentais lhe são peculiares. Esse é o último slide. André Luiz nos diz, lá em Evolução em Dois Mundos, no diencéfalo, lembra onde é o diencéfalo? Encéfalo, aqui a parte de cima, mais alta do encéfalo, é o telencéfalo. Lembra de tele de televisão, de antena, que está ligado, onde ficam os lobos, tá? Telencéfalo é a parte mais superior. E mais internamente, que estava em verde, é o diencéfalo, bem interno, tá? Então, André Luiz fala assim para a gente. No diencéfalo, campo essencialmente sensitivo e vegetativo, parte das mais primitivas do sistema nervoso central, o centro coronário, o fulcro luminoso, né, por uma base luminosa, vai se entrosar com o centro cerebral. A exprimir-se no córtex, e prestem atenção, em todos os mecanismos do mundo cerebral. Aqui está outra resposta para a gente, ou possível resposta. Quando eu falei agora há pouco, a gente recebe o estímulo, pensamento, vontade e tal, estou falando da mediunidade agora. E eu me perguntei, né? Quando eu recebo, chega no tálamo, o tálamo está lá, ó, distribuindo. Chegou o pensamento, chegou o sentimento, chegou a vontade. Vai para aqui, lobo, occipital, para o parietal, para o temporal, para onde vai? Não tem um córtex designado para a mediunidade. Não tem. Entenderam? Então, volto a dizer, a visão vai aqui para trás, a audição vai para o temporal, e da mediunidade vai para onde? Não tem um córtex específico. Vai depender do que André Luiz coloca aqui mais abaixo. Olha. Então, exprime-se o córtex em todos os mecanismos do mundo cerebral. Dessa junção de forças, o espírito encontra no cérebro, olha que interessante, o gabinete de comando das energias que o servem, um aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos, os estímulos, com os quais, no regime de responsabilidade, olha a nossa responsabilidade de autoescolha, plasmará no espaço e no tempo o teu próprio caminho de ascensão para Deus. A nossa responsabilidade, a partir da detecção desses estímulos, pensamento, sentimento, vontade, jogar para o tálamo, e o tálamo é que vai dizer para onde vai. Então, por exemplo, quando um médium ele ouve a mensagem dos espíritos, que me fugiu o nome agora, ele ouve. Então, nesse momento do processo da mediunidade, o tálamo vai jogar a informação do lobo temporal da audição.
Ah, mas o cara não ouve, não. Ele escreve, ele faz psicografia. Então, neste momento, é outra parte do cérebro que vai ser ativada. A cada tipo de mediunidade, o tálamo vai jogar para uma parte do cérebro. E aí, para terminar aqui, você falou de centro coronário aqui em cima, né? O centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos do diencéfalo, aquela partezinha verde que eu mostrei na imagem do cérebro, possui no tálamo, agora vocês já sabem aonde fica o tálamo, possui no tálamo vasto sistema de governança do espírito. Ou seja, o tálamo é o cara importantíssimo, porque todos os estímulos que recebemos vão para ele. Do tálamo. Ele só vai jogar aqueles que ele sabe. Ele sabe de onde vem. Tá? O tálamo está ali, é o cara, o funcionário dentro do nosso cérebro, só para distribuir. Distribuiu a imagem para o occipital, distribuiu, né, o sabor para o paladar que vai para o parietal, ele está distribuindo. Recebeu o estímulo da mediunidade, se não tem um córtex, se não tem um lobo específico, o tálamo vai mandar para onde? Depende de você. Responsabilidade tua. Responsabilidade tua. Então, cuidado com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com as suas emoções e com as suas vontades. Porque isso tudo é outro estudo que podemos fazer. Isso tudo vai para uma região do cérebro que é o lobo insular da memória das emoções. A memória das emoções. E é ali que fica. Então, se você cria sentimentos negativos, se você cria pensamentos negativos, você está criando, coloquei lá no primeiro ou no segundo slide, doença ou saúde mental, depende de você. Mediunidade não é nada mais do que comunicação que eu faço entre os estímulos e os receptores e essa localização no córtex, né, que vai depender de mim, unicamente de mim. Terminei, Lúcio. Não sei se fui clara. Olha, com esse tema tão complexo, acho que você foi muito clara, trazendo principalmente a essência, apesar de você ter trazido para a gente dados científicos muito bem construídos, você trouxe basicamente a essência de por que cuidar disso, de como tratar disso, que é um dos pontos principais. Ou seja, acho que se a gente conseguir sair daqui hoje com esse sentimento de como eu devo cuidar, os cuidados que eu devo ter, eu posso até não ter claro ainda o processo, como ele funciona, mas eu já estou com meio caminho andado, né? Eu achei que foi muito bom e eu acho que é importantíssimo que a gente se dedique e se debruce de alguma forma, em diferentes níveis, a esses conhecimentos, né? A conhecer como é o funcionamento da máquina. Porque, às vezes, quando a gente não conhece a máquina, a gente não sabe como lidar, a gente não sabe como fazer com que as coisas aconteçam ou deixem de acontecer. E até mesmo para a gente poder ter maior habilidade sobre, no caso, esse sentido, entre aspas, que a Adriana trouxe para a gente precisa conhecer melhor, tanto espiritualmente como também na questão orgânica. Muito, muito bom. E a gente já vai abrir para os comentários para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Fala, Marco Juver. Boa noite. Boa noite, Adriana. Olha, essa é uma temática da doutrina que eu não ousaria fazer nenhuma exposição a respeito. Mas depois que você falou, eu acho que vou até tentar ler mecanismos da mediunidade. Mas eu vou te colocar uma pergunta aí no chat, porque eu não ia conseguir falar tudo, por isso que eu digitei. Está indo aí, ó. Vê se você consegue ler.
Antes, tudo se resumia na glândula pineal. Eu cresci na doutrina escutando isso. Mas depois da tua fala hoje, as coisas ficaram mais lógicas para mim. Porque você disse que poderíamos observar que o tálamo vai ser o gestor, ele vai gerenciar para cada região do cérebro de acordo com o tipo de mediunidade. Essa informação eu não tinha. E aí fica tudo mais fácil para mim. Por isso que eu vou tentar reler, não só mecanismos da mediunidade, mas outros desse nível aí, que eu, sinceramente, era a minha grande dificuldade na doutrina, ainda é. Mas eu queria que você comentasse. Então, a função da glândula pineal não é aquela que falava na década de 70, na década de 80, na nossa doutrina? Olha, os estudos das neurociências têm tentado comprovar por imagens, né, do cérebro, da glândula pineal em ativação, né, quando ela está ativa durante o processo mediúnico, eles estão tentando comprovar, na verdade, na glândula pineal estão os receptores, tá? E que não é, na verdade, a melatonina, como a gente tem ouvido aí, né? Porque a melatonina vem a partir da serotonina. A melatonina seria o hormônio, na verdade, que é produzido ali pela glândula pineal. Só que os estudos já demonstram que dentro da pineal tem outros dois receptores, que é o DMT1 e DMT2, que talvez sejam eles os receptores de fato da mediunidade, não a própria glândula pineal. Por quê? Porque a melatonina é um hormônio inibidor. E a gente tem na ciência a questão do inibidor e excitador. Então, na verdade, a mediunidade ela estaria relacionada a um hormônio de excitatório e não inibitório. E a melatonina é inibitória. Então, eles estão estudando isso para verificar, de fato, se a glândula pineal ela tem, na sua totalidade, a produção dos hormônios que, de fato, são relacionados à mediunidade. Se todos eles são, me parece que não. Tá? Isso é o que eu tenho estudado, assim, um pouquinho, tá, Marcos? Se algum colega quiser comentar e souber de algo que eu também ainda estou estudando, né, pode falar. Mas, pelo que eu andei lendo, assim, estudando, é isso, né? A glândula pineal, ela é super importante, desde Descartes, né, século XVIII, ele já dizia que é a glândula de Deus, né? A gente tem essa relação, não é de agora, é muito antes de Kardec, né? Mas entender que, na verdade, quando o tálamo recebe essa informação da pineal, o tálamo não tem um córtex específico para jogar a informação, porque tudo é processado nos lobos. A interpretação é feita nos lobos. Então, é o tálamo que vai mandar para um lobo. Agora, a pineal não manda para o lobo. A pineal recebe, manda para o tálamo e o tálamo distribui. Perfeito. Respondi Obrigado. mais ou menos? Elucidou bastante, né? Mas eu já vi que tem que estudar, que essas coisas os estudos só estão iniciando, né, a respeito. Sim, né? nos últimos Temos 5 muita anos, a coisa gente tem aí. tido, nos últimos 5, 6 anos, a gente tem tido muita coisa. A Universidade de Juiz de Fora tem um grupo muito bom, São Paulo, é claro, a USP, mas a Universidade de Juiz de Fora tem feito estudos muito interessantes, né, sobre a mediunidade e como é o processamento dela no cérebro. Okay. Obrigado. Eita ferro. Eu agradeço. Viu? Papo de gente grande, criança fica quieta. Estou aqui quietinho. Não, mas eu sou criancinha. Eu sou criancinha. Quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu não sei nada e eu fico buscando. É porque eu gosto de ciências, né? Mas eu fico buscando, mas eu sei muito pouco. Eu só queria dividir um pouquinho com vocês, porque eu acho que também é uma oportunidade que eu tenho. Eu diz assim, né? A gente só aprende quando a gente divide, né? Então, assim, eu aprender a estar aqui falando para vocês é uma oportunidade de dividir um pouquinho do que eu estou estudando. E o interessante, eu estou vendo que a Marlúcia está com a mãozinha levantada, Lúcia, só um instante.
eu estou vendo que sempre que eu ouço a Adriana falar, seja no Cefac ou aqui, são temas científicos. Eu fiquei sabendo hoje que você é professora de língua portuguesa. Talvez por isso a gente está entendendo as coisas. Não é um cientista que está falando com a gente. Então, obrigado. É porque eu estou fazendo neurociência, estou fazendo outra faculdade. Decidi voltar para a faculdade. Não tem nada para fazer na vida, sabe? Com a minha vida A pandemia louca. fez coisas maravilhosas. Aí, estou estudando, vamos lá. Aí ela resolveu relembrar nessa encarnação que ela já tinha começado a estudar em outros, né? Porque para falar com tanta propriedade, não começou a estudar agora, não. Eu queria até aproveitar que eu tinha comentado ontem com a Adriana para sugerir para quem não conhece esse livro aqui, gente, é maravilhoso. Técnicas de passe, bases e princípios do passe, edição do Centro Espírita Leon Denis. E o principal organizador dele é o Luiz Dalla que é médico neurologista, né? Uhum. E, pô, tô tomando uma surra aqui nesse livro fortemente, né? O cara é fera, hein? Ele Mostra a capa de novo, Lúcio, que eu tá vou aqui, fazer ó. um print aqui. Meu. Ó, técnicas de passe, tá aqui, ó. É Ok. um livro muito completo. O primeiro Obrigado. trecho do livro é só falando sobre questão de anatomia, né? Ele vai trazendo de forma simples a questão da anatomia e vai falar da importância do médium entender minimamente o que funciona, como funciona cada parte do corpo, para poder até mesmo auxiliar na ação dos espíritos quando orientam o que deve ser feito. E eu achei muito interessante quando fala dessa questão que o Juver levantou da pineal, né? Que aqui mesmo ele vai dizer que a pineal antigamente ela era entendida como uma conexão entre o espírito e a matéria. Só que, na verdade, segundo o Dalla ele vai dizer que é uma válvula transmissora e receptora de vibrações do perispírito. Então, ela faz essa ligação, essa conversa entre o corpo físico e o corpo espiritual, dos impulsos eletromagnéticos e os impulsos eletroquímicos, né? E interessante que, como eles vão dizer, a demora para começar a se entender a função da pineal, porque não parecia que tinha nenhuma função material, né? Interessante que a Adriana pode corrigir, mas a pineal parece que a glândula inteira, né? Ela é do tamanho de um grão de arroz cozido, né? Então é uma coisa assim muito sutil, né? E que a gente ainda conhece muito pouco. Existe muito para a gente poder conhecer mais, estudar um pouquinho mais. E isso vai ser bom, né, gente? Para a gente poder oxigenar, ter novas ideias e conhecer mais para poder fazer melhor esse trabalho mediúnico. Vamos passar para a Só um minutinho, Lúcio. Antes de passar para a Marlúcia, a Júlia colocou aqui que o doutor Sérgio Felipe tem várias palestras, inclusive uma imagem que eu coloquei da glândula pineal é exatamente um estudo dele, do doutor Sérgio. Mas o doutor Décio, tem vários neurocientistas e neurologistas, né, que trabalham com essa parte da glândula já há bastante tempo, tá? Obrigada, Júlia. Muito bom, muito bom. Inclusive, com relação ao livro, tem um pessoal que tem tido dificuldade de adquirir esse livro, que ele já é da edição de 50 anos do CELD. Mas na livraria do CELD é mais fácil de encontrar. E também, se não conseguir, lá tem a apostila do COMP, que tem técnicas de passe, e ele dá uma rápida abordagem sobre isso. Então, também é um outro material interessante para se estudar. Marlúcia, boa noite. Oi, boa noite, Lúcia, boa noite a todos. Adriana, me tira uma duvidazinha. Os estímulos da audição, da visão, eles têm, de certa forma, a ver com a memória afetiva, né? Quando eu associo um som e eu digo que é de uma ambulância, é porque em algum momento eu já ouvi esse barulho. Quando eu fecho os meus olhos e não consigo imaginar uma rosa preta, é porque eu não tenho, né, essa imagem na minha memória.
E os estímulos da mediunidade, eles também têm a ver com a memória afetiva? Por exemplo, se eu trago algum sentimento negativo ao longo da minha trajetória, da minha existência, quando eu recebo um estímulo, né, de sentimento, de vontade, que são os estímulos da mediunidade que você citou aí, eles têm a ver com essa minha memória afetiva também? Eu penso que sim. Não só da memória da encarnação atual, mas de vidas anteriores, né? O que você traz realmente dentro dessa memória. Penso que sim, Marluce. Penso que sim. Então, daí a necessidade da gente, né, estar sempre sob vigilância, conforme você disse no final, né? Que vai depender do médium, né? Então, nós temos que estar sob vigilância em relação aos nossos sentimentos, nossas emoções, né? Para que essa nossa mediunidade, ela consiga, né? Quando esse estímulo chegar, ela faça essa distribuição de uma forma mais harmônica e mais positiva, né? Exatamente. E assim, uma coisa que é Muito interessante, interessante isso. muito, e com relação à mediunidade, volto a dizer, né, todos nós temos mediunidade no sentido de que todos nós temos visão, audição, essa coisa toda. Mas, numa palestra que eu assisti essa semana, o palestrante, eu acho que foi o Dr. Décio, não tenho certeza, ele falava assim, a mediunidade, as pessoas perguntam, posso desenvolver, posso educar? Porque eu vou para a casa espírita e trabalhar, eu posso... O que ele vai dizer? A mediunidade é como, por exemplo, se você tem o dom, por exemplo, de desenhar, eu vou pedir para você desenhar uma árvore e você vai desenhar uma árvore linda. Né? Você já veio com esse dom. Esse é o médium, né, com a mediunidade aflorada para psicografia ou para psicofonia, né? E a gente não sabe desenhar a árvore bonita. A gente só sabe desenhar aquele pauzinho com aquelas coisinhas em cima. Mas você pode entrar num curso e aprender a desenhar uma árvore mais bonitinha, com mais detalhes. Mas você nunca vai desenhar a árvore igual o cara que já veio com o dom de desenhar a árvore. Entendendo? Então, a gente pode desenvolver, na verdade, educar essa mediunidade para que ela, né, seja cada vez melhor? Podemos, mas não podemos querer, eu quero ser médium psicógrafo. Não tem como. É uma questão de querer, né, desenvolver ou educar aquilo que você não tem. Mas você pode sempre ter uma conexão, né, com o mundo espiritual, com os desencarnados, com os espíritos que trabalham conosco, né, muito mais facilitada, né, que a gente vigiar esses pensamentos aí, Marluce. Então, essa linha de pensamento, essa explicação sua, leva a crer que tem realmente a ver com essa memória afetiva, né? Talvez até de vidas pretéritas. Sim. Isso aí. Né? Tá, obrigada, Adriana. Eu que te agradeço, parabéns. amiga. Foi um estudo maravilhoso. Eu agradeço mesmo a vocês por terem me ouvido, assim. É o que eu falei, é bom a gente estudar e com quem dividir. E não sei muito ainda, muito pouco, mas com muita coragem de continuar e de levar à frente esse curso que eu estou fazendo da neurociências, e enquanto eu estudo com várias pessoas que só pensam na parte científica, eu estou lá no curso pensando na parte espiritual, e é muito engraçado, né? Porque os colegas, quando eu falo alguma coisa de espiritualidade, eles fazem assim, professores fazem, né? E a minha ideia é fazer meu TCC com relação à espiritualidade, quero ter um orientador lá de Juiz de Fora. Vamos ver se eu consigo. A minha ideia é essa, entendeu? Eu quero desenvolver nessa parte mesmo. E aí vocês vão ser meus ouvintes, tá? Ao longo
esse curso, eu vou estudando e jogando aqui para vocês vão me ajudando a aprender. Por favor, seja caridosa conosco. Não, caridade de vocês, João Vitor, mastiga esse conteúdo e manda pra gente já, mastigadinho, que isso é muito bom a gente ter esses conhecimentos, essas informações. Inclusive, pessoal, a nossa querida Jane, que está lá no Facebook, mandou dicas de livro. O livro Instruções dos Espíritos, edição CELD. Então, ó, tá aqui, ó. Esses são livros de entrevistas feitas aos dirigentes espirituais da casa de Leon Denis, né? Baltazar, Dr. Herman, e tem muito conhecimento dessa área mediúnica. Esse daqui é a primeira edição, essa é a primeira edição, e tem esse daqui, que é a segunda edição desse livro, que é, ou melhor, o volume 1 e volume 2, não é a segunda edição, volume 1 e volume 2. Muito bom. O Marco Júvia já até encontrou o outro livro que eu falei lá por um precinho super camarada no site do CELD. Depois pode correr lá e trazer essas informações. Então, Adriana, uma das grandes chaves é a gente fortalecer os bons estímulos, né? Para a gente poder orientar isso. É claro que a gente ainda vai ter os maus estímulos ainda presentes na nossa vida, porque fazem parte, né? Mas a gente fortalecer essas boas conexões, esses bons estímulos para que a gente possa melhorar esse processo, né, Adriana? É isso. No Mundo Maior tem um capítulo que é para fazer um outro estudo legal, que é a casa mental, né, que André Luiz vai falar, né, dessa parte dos núcleos basais aqui, da parte de instintos, né, até chegar ao lobo frontal e, mais especificamente, do pré-frontal, que ele diz que é do futuro. Então, por exemplo, quando a gente sente raiva, assim, bateu no teu filho, xingar o teu filho, aí já sobe aquele calor na gente, assim, né, da raiva. A gente vem para cá, ó. A gente vai para o primitivo, para o instinto, sabe? O que a gente tem que procurar fazer? Espera aí, deixa eu respirar, procurar ouvir o outro lado, saber por que xingaram teu filho antes de você, entendeu? Deixar que a emoção da raiva, né, tome conta de você antes de você saber o fato que aconteceu. Isso é diariamente. O cara fechou você no trânsito, né? Ao invés de xingar, pensa assim, o cara deve estar com pressa, né? Ele deve estar indo socorrer alguém, deixa ele passar. Então, um treinamento diário, gente. Tudo que acontece na nossa vida desequilibra as nossas emoções, porque uma vez entrar no processo de desequilíbrio da emoção é fato. A Organização Mundial da Saúde diz isso, não sou eu. É fato, é doença no teu corpo. Né? Desequilíbrio emocional é doença. De cada 10 doenças, 9 têm origem aí nas emoções. Então, a gente realmente equilibrar as nossas emoções. E aí é o que eu falo, aí trabalha lá com o lobo insular, sobre o qual eu não falei hoje, né? A minha imagem só mostrou os outros 4, né? O parietal, temporal, occipital e parietal, temporal, occipital e frontal, mas o insular é importantíssimo porque é o das emoções, né? Esse é bem legal. É onde está ali partindo de encéfalo, onde está a pineal. Muito bom, muito bom. E muito legal também a gente tentar, sempre que a gente tiver esse pensamento não muito equilibrado, que a gente não dê ênfase para ele, né? É normal, vai ter momentos que eu vou pensar, que eu vou me enraivecer, porque ainda tô, né? Mas que a gente não dê força para esse pensamento, deixa ele passar, deixa ele ir embora, seguir o caminho dele, né? É legal também a gente fazer terapia, porque a terapia ajuda a gente a se conhecer um pouco mais, né? A conhecer os nossos sentimentos. É legal fazer uma avaliação, se for necessário, depois de um tempo de terapia, uma avaliação psiquiátrica. Pode ser que às vezes seja necessário tomar um medicamento durante algum tempo para poder auxiliar no processo de acalmar o coração, de fazer a transformação. Nós estamos em momentos
delicados, né? Então, às vezes, os sentimentos precisam de uma ajuda enquanto a gente ainda está no processo de doutrinar. Mas começar, dar o pontapé inicial, né? Começar a caminhar. E aí é Sim. interessante que a gente vê, através da fala da Adriana, todas aquelas falas que a gente sempre vê, que a gente sempre estuda, de que é importante a gente estar conectado com bons pensamentos, com boas energias, e a Adriana conseguiu transformar isso em matéria, né, em algo palpável. Por isso é que é importante. Quem não viu, pode continuar, pode ver depois, tem as gravações, daqui a pouquinho essa gravação vai para o YouTube, né? A nossa amiga Jane está dizendo que o livro Instruções dos Espíritos, ele já chegou no volume 3. Esse eu não tenho ainda, mas assim que eu aprender todos os 2 primeiros, eu prometo que eu compro o terceiro. Lúcio, Oi? passe para falar para os colegas aqui. Quando a gente estava no presencial, lá no Cefac, eu trabalhava junto com o Roberto, né? Num cursinho, né? Nem curso, num curso de preparação para as pessoas que estavam chegando à casa, né? E uma coisa que a gente repetia, toda aula, a Sâmia está aqui, sabe disso, a gente sempre falava, em todos os encontros estavam, quais são os 5 princípios da doutrina espírita. A gente repetia isso, dando um reflexo condicionado, tá? É um estímulo. Deus existe, pluralidade dos mundos, pluralidade das existências, imortalidade da alma e comunicabilidade com os espíritos. Guarda isso no seu coração. E outro ponto que a gente falava todo sábado também, quando acontecer alguma coisa com você para te desequilibrar, né, você pensa como Jesus agiria nessa situação. Acalma logo, cara. Se envergonha logo. Aí você... Leiloca está aí, né, Leiloca? Não é isso? Leiloca diz que faz sempre, que está melhorando, tadinha de cada, né? Mas é isso. Como Jesus agiria? Ele gritaria, ele... Sabe? Eu me envergonho e tento recuar, engulo aquilo ali e tento melhorar. E assim a gente vai, aos pouquinhos, melhorando. Com certeza. Estamos todos em processo, né? E basta que a gente queira dar o primeiro passo. O primeiro passo, às vezes, ele é o mais difícil, mais doloroso, mas a benevolência divina é enorme, e quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o carinho que Deus tem com a gente, né? Muito bom mesmo, maravilhoso. Adriana, ó, só para ler aqui, deixa eu ver aqui rapidinho, nosso amigo Evaldo, grande Evaldo, falou assim lá no Facebook: André Luiz nos alerta que não existe doença, existem doentes. E a cura é possível, né? E a cura é sempre possível. A gente, através da vontade de ser curado, através da transformação moral, a gente vai sendo curado. Às vezes a gente não consegue a tempo curar o físico, mas a gente sempre consegue curar o espírito. É só a gente dar o primeiro passo, sempre é tempo. Adriana, considerações finais. Considerações, amigo. É assim, o prazer imenso de estar aqui, né? Como eu disse, não é da boca para fora que eu falo isso, não, gente, da oportunidade, né? Às vezes a gente fala da boca, não, mas obrigada pela oportunidade, né? Fica meio, não, obrigada mesmo pela oportunidade de eu poder dividir um pouquinho, né, do que eu venho estudando, porque eu preciso falar para as pessoas que vão tentar entender. É o que eu falei, uma coisa é eu falar sobre isso lá na universidade com os colegas de lá que vão ficar assim, ó. Está entendendo? E eu falar aqui para vocês, com a bagagem que vocês têm dentro da doutrina, para vocês me ajudarem, para vocês me indicarem também outros livros e palestras, para vocês falarem, Adriana, será que é isso como o Marcos falou aí, Marlúcia, entendeu? Eu preciso disso para caminhar. Eu preciso disso para caminhar. Então, não é da boca para fora, não. É agradecimento mesmo, coração. Tá bom? Muito bom, Adriana. Muito bom mesmo. Adriana aí realizando um dos grandes sonhos do professor Hipólito, né? Que queria tanto que puder ver esse cenário da academia associado com as bases da doutrina espírita e essa discussão saudável que pá daqui, pá de lá, que a gente possa expandir cada vez mais. Existem trabalhos maravilhosos sendo feitos e que a gente possa estudar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais nessa área. No início é difícil, mas a gente vai
aprendendo os termos devagarzinho, né? E a gente vai aprendendo. Também era difícil escrever, e a gente foi aprendendo uma letrinha de cada vez, e hoje em dia a gente já sabe escrever. Eu sei mais ou menos ainda, mas um dia ainda vou pegar a Adriana para Cristo e vou fazer ela me dar umas aulinhas extras aí que estou precisando.